Estamos de volta, mais uma semana, programa Campo Livre comigo, porque a Gabi invadiu na semana passada, fez tudo, já falam que eu não trabalho. E o pior de tudo, ela ainda vai e faz tudo. E que cobertura, né? Se você perdeu aí tudo que ela falou sobre a Uniub, ela esteve lá no Dom Bosco também, entrevistando a galera, foi muito massa. E assim, a gente só tem a agradecer a Uniub e também a TV Sintonia, por ter feito essa junção e a gente poder cobrir isso, a gente poder fazer isso, né? Ter a possibilidade de mostrar a cidade de Araxá de tantas formas. Eu sempre falo de cultura, eventos, tradição, e a Gabi está sempre na rua nos eventos, mas é importante a gente destacar que estamos com araxaenses notáveis, né? As personalidades de Araxá, poder mostrar para todo mundo aí o que Araxá tem de melhor para oferecer. Então, Gabi, estou de volta, dá licença, devolve meu programa. Tô brincando, é o nosso programa. E outra coisa que eu queria dizer também, já tem outdoor nosso na rua aí, convarzeando também, o Bernardo Castelar e o Jonathan. E a Gabi, a gente está aí na cara de todo mundo, então vocês não vão cansar de ver a gente de forma nenhuma. Agora vamos para a nossa convidada, que eu já deixei esperando muito. Imagina. Paty Foi muito Moço. não. Paty, a gente falando disso, né, das personalidades de Araxá, agora estamos com você aqui também para falar um pouco de alguns assuntos diferentes, não só de eventos, não só de cultura, também um pouco, mas enfim, vamos misturar tudo isso. Você que está aparecendo aí nas redes o tempo todo, né? Eu vi podcast recente, teve convite grande também que você recebeu. Foi. E isso é muito legal, porque é o que eu sempre digo. Alguém tem que fazer, alguém tem que tocar o movimento das coisas. E você tem tá que sendo enfrentar, essa pessoa, né? Alguém tem que enfrentar primeiro, É né? isso aí. Obrigada, viu, Campo, a TV Sintonia também pelo esse convite de estar aqui falando hoje. Mais uma vez com você, né? Mais uma vez, um abraço pro Peixão aí, que tem um o Peixe. do Peixe Grande há uns anos atrás, sempre relembro. Nossa, aqui. Era muito bom de assistir, foi muito bom estar lá também. A gente conversava muito fiado, hoje o papo é um pouco mais sério. Vamos fazer uma coisa mais séria. Isso é bom demais. Mas, Paty, eu quero que você comece contando pra gente um pouco da sua história, né? Enquanto araxaense, lá dos primórdios, eu sei que você é jovem, mas... Muito, eu sou moço, né? Vamos falar dessa família também, né? Até a gente chegar aí no que você está fazendo hoje para Araxá, por Araxá, enfim. Né? E é bacana voltar a isso também, porque falar de lá desde o início, né, em 1900 e bolinha, vamos dizer assim, conta um pouco o porquê que eu faço hoje, né? Isso é bacana também. Então, as raízes, o que me inspirou, né, a fazer o que eu faço hoje. Então, assim, eu sou de Araxá. Meu pai mudou para cá quando ele era jovem para trabalhar na CBMM, tudo. Nasci aqui, meu pai era casado, separou, depois ele casou novamente. Uhum. E aí continuamos morando em Araxá. Então eu tenho uma relação com Araxá praticamente desde quando eu nasci. Só um parêntese, falando de Luiz Moço. Luiz, que ele foi entrevistado no evento que eu fui. Foi? Eu esqueci de falar. É mesmo, ele comentou, mesmo. Entrevistei ele no evento, Sambando. Na rua. Não, nesse dia foi rock. Foi rock? Esse dia foi rock. Foi outro, então ele tá ficando famoso, né? Ele tá em vários eventos. Mas, desculpa, não queria te interromper. O Luiz Moço, então, o professor Luiz aí, tem mais de 50 anos que ele mora em Araxá, né? Então, enfim. E aí, assim, vem meus irmãos, o Moço, aí todo mundo é moço lá em casa, né? O Luiz Moço, o Luiz Moço, que não vou chamar ele para vir nesse programa, não. Malquisto. Tem o meu irmão também, a Ana, tem o João, Maria, Vinícius, assim, minha família toda. Então eu construí minha família aqui em Araxá, João, né? que tá também aí nas paradas. Grande músico, tenho muito orgulho dele, muito orgulho, beijo, filho. E ele então assim, tudo que eu vivi, né, tinha minha infância, minha adolescência, que eu era alucinada com vôlei, jogava vôlei de manhã, de tarde, de noite, ia pro Célio no São Domingos, aquilo ali, andava de joelheira pra cima e pra baixo. Mal deixava o cabelo solto, inclusive por isso que eu sou assim, hoje eu tô, mas assim, nem deixo muito.
Mas aí depois, assim, morei fora um tempo para estudar e voltei para trabalhar, né? E fiquei aqui na CBMM mais de 20 anos e tudo mais. Então, assim, a minha relação com a cidade sempre foi muito forte, porque eu sempre fui e voltei, então fiquei por aqui. E aí, nesse tempo de família, criar família, casar e tudo, fui descobrindo, depois de um tempo, revivendo a minha paixão pelo esporte. Então, eu comecei a praticar a corrida de montanha, o trail, né? Trail run. Tivemos a sorte de ter uma casa na Serra da Canastra, e aí comecei a desfrutar disso, não só como turista, vamos dizer assim, né? Mas também como moradora ali, e descobri várias coisas, inclusive o esporte praticando ali. Então tudo isso foi mexendo muito comigo, essas raízes, meus irmãos músicos, meu filho músico, meu pai trouxe isso, o samba, né, do Rio também. Então, assim, é uma construção de várias histórias que foram chegando até o momento que chegou a pandemia, né? Que foi quando a gente... Assunto recorrente, sempre fala assunto recorrente aqui, principalmente com relação aos músicos. Mas que mudou, né? Virou a chave de muita gente. Muita gente. Para outro momento triste, mas momento de redescobrimento para muita gente. Foi. Né? E eu aproveitei esse momento para refazer refazer, me reescrever, me reeditar, sei lá, tudo. Mudei muito, muito mesmo. E eu acho que foi uma virada de chave muito importante. Na época a gente passou por algumas situações que eu precisei me afastar do meu trabalho atual e precisei partir para outras atividades, vamos dizer assim, e foi isso que me inspirou a criar a Ecosense. Falei, olha, se chegar, se agora acabar o mundo, né, porque era isso que a gente esperava naquela época, se acabar o mundo, o que eu estou deixando para cá, para os meus filhos, para, sei lá, para o mundo mesmo. Né? Legado mesmo. E, tipo assim, qual o impacto que eu tô gerando para todo mundo, assim. E não é um papo só de, nossa, eu quero ser legalzinha, né? Isso não, rolou um negócio muito pesado porque o risco de vida era muito iminente, né? Não era uma coisa que a gente pensava assim, não, um dia eu vou, pode ser que sim, pode ser que não. Não, era um risco todos os dias. Eu acordava se você pensava se você poderia estar vivo ou não. Então, nós somos todos sobreviventes de uma pandemia. Com certeza. Né? E isso mexeu muito comigo nessa época, muito, muito mesmo. Então eu resolvi reescrever e foi aí que surgiu as ideias mirabolantes aí. Que surgiu as ideias mirabolantes e hoje a Ecosense é o assunto que está mais em pauta, está mais em voga na sua vida, né? Sim, hoje é. Como se diz, e isso gerou vários galhos aí de coisas também, né? A Ecosense que eu nadei lá um tempo, fiz uns funcionários lá um tempo também, justamente na época do Peixe Deu Grande. Tudo certo, eu plantei a sementinha e hoje você continua. Hoje eu continuo, mas assim, né, a alimentação tá difícil. Não, mas você tá saudável, você tá praticando, tá saudável. E aí, a Ecosense, então o que é Ecosense? Eu falo assim, a gente não fala tanto de empreendedorismo aqui no programa, que a gente tenta falar de uma forma mais leve, mas a gente vai entrar um pouco nisso, né? O que é Ecosense, né? O que é esse negócio? Que na verdade ele gera bem-estar. Isso. Então aí a gente vai para outro lado, né? Então o que é Ecosense? Como ela nasceu assim depois disso tudo que você falou e agora já é quanto tempo? Nós estamos com 4 anos e meio que desde a inauguração, assim, considerado pouco tempo, né, para uma empresa, uma empresa que ainda seria, né, de acordo com os estudos sobre empreendedorismo, eu estou amadurecendo né, o ideal é chegar aos 5 anos, que aí sim considera uma empresa um pouco mais madura. Mas a Ecosense surgiu dessa questão da própria pandemia, eu tendo essas percepções e fazendo um processo de autoconhecimento muito grande, querendo dizer o seguinte, o que eu vou deixar para o mundo, o que eu quero fazer. Mas não era nada, tipo, eu não imaginei que eu ia chegar em altos fóruns, conversas, enfim. Aquilo era impactar primeiro aqui, onde eu estou, as pessoas, como que eu ia fazer isso. Então surgiu a ideia de fazer um ambiente aberto, até pela pandemia, né? Então eu sempre gostei de atividades ao ar livre, então todo o espaço foi construído pensando nisso, né?
Então, é o contato com o ambiente, com o ar livre, com a natureza, enfim. Então, surgiu isso. E dentro dessa necessidade, eu comecei a me deparar com o assunto da sustentabilidade, que ainda estava começando a surgir, inclusive por conta da pandemia mesmo. Sim. Foi aí o grande boom dessa questão, porque sustentabilidade é economia. Ela não é o separar lixo só, não é só a questão ambiental. Tem vários termos que se conversam sobre isso e precisava ser questionado, trabalhado, né? Enfim. Então, tudo isso começou a ser algo mais sério. Então, eu fui estudar isso. E aí, eu comecei a estudar, então, criei a Ecocência a partir dessa cultura, já implementando a sustentabilidade e o ESG, que é a metodologia, né, de empresas com métodos de governança ambiental e social implementados. E isso é o grande diferencial da Ecocência hoje, né? Sim. Porque a gente criou uma empresa a partir do zero, já com esses métodos de gestão. Então, assim, é um diferencial, né? As empresas hoje se adaptam a isso, né? Porque o mercado já existia, a empresa já existia, então elas estão se adaptando e fazendo as mudanças necessárias para se adequar. Então, a gente já nasceu assim. Legal. E essa questão da sustentabilidade é uma pauta forte que você... Muito forte. Que você leva, né? E além do Espaço Ecocência, assim, o que ele gerou? Antes da gente falar de futuro, mas de lá de quando começou até hoje, o que ele já gerou como é que eu vou dizer? De outros projetos que você já fez? Tá. Eu sei que, por exemplo, desculpa te interromper, mas assim, eu sei que vocês faz a colônia de férias, aí tem foco com as crianças. Isso. Aí teve o dia que teve um pagodinho depois do vôlei, teve campeonato também. O que o Ecossense gerou de impacto assim para juntar a turma mesmo? Isso. O que acontece? Durante a gente abriu um projeto que a gente não tinha referência sobre nada do que a gente fez ali, eu tinha uma referência. Então foi muito, eu falo que aquilo ali é meu laboratório de pesquisa e de testes, né? A gente testa, o que dá certo continua, o que não dá. Então durante esses 4 anos foi muito disso. Lógico, esporte, que tem em todos os lugares e tal, mas a nossa proposta não era só apenas oferecer o esporte, era oferecer uma consciência sustentável e ambiental com respeito à inclusão, à diversidade, ao respeito ao meio ambiente, enfim, tudo isso gerando esse tipo de impacto. Então, a gente tinha que criar essa necessidade nas pessoas. Então, esse foi o primeiro desafio. E o outro desafio que a gente teve é também encontrar profissionais que também gostariam de fazer parte disso. Né? A gente passou por muitas pessoas tiveram grandes profissionais, mas às vezes naquele momento não era o ideal para ele. E está tudo certo, isso é entendível. Pode ser que hoje a pessoa consiga fazer parte disso, porque eu também não nasci com a ideia da sustentabilidade. Eu fui me deparar com ela e adotei isso como um projeto de vida. Mas, ali, a partir disso, a gente começou a criar projetos, atividades dentro do espaço. Por exemplo, os campeonatos que a gente fez inúmeros campeonatos de vôlei, de futevôlei, de beach tênis. Nós fomos pioneiros em grandes torneios. Hoje a gente tem o Campeonato Regional de Vôlei de Praia, que é a grande paixão minha, né, claro, que a gente faz com a chancela da Federação Mineira de Vôlei de Praia. Então, hoje a gente é reconhecido na região, em Minas, né, por isso. Esse ano a gente já tem projetos, vamos falar isso depois. A parte da colônia de férias, a gente começou a trabalhar a colônia de férias porque a gente teve uma grande procura por isso e foi daí que surgiu os outros projetos também, que é o EcoArt, que a gente trabalha com crianças, né? A partir da necessidade que surgiu dentro da colônia de férias. Né? A gente fez também a corrida do Autismo Run, que foi solicitada pela minha querida amiga Elô, beijo Elô para você, que é uma mãe atípica, e ela tinha esse sonho de fazer essa corrida, e foi um desafio enorme para fazer, porque eu tinha que entender o processo, como atender, como acolher essas pessoas nesse momento. A gente fez isso no Barreiro, com a participação de mais de 250 crianças e PCDs, foi maravilhoso. Enfim, a gente fez muitos projetos assim, de educação ambiental, de educação social, que foram guiando a gente até então. Legal. E desde 2022 a gente começou com o projeto EcoArt. Que aí o que acontece? Falando em sustentabilidade, por mais que eu ofereça algo que a gente acredita que é o que as pessoas realmente precisam, e a gente precisava despertar isso, né, nas pessoas,
eu precisava chegar também em pessoas que não tinham condições de fazer isso. Sim. Então, através de projeto social. Então, aí eu fui estudar sobre isso. Então, tudo foi descobertas, né? Foi vivência, experiência. Eu falo que é uma escola mesmo. A gente fala que a gente tem a metodologia da escola sem paredes, porque lá não tem, e a gente tem essa metodologia, mas é uma escola para todo mundo, para quem participa e para quem executa, inclusive para mim. Então, a gente criou o projeto EcoArte, que tem 2 anos que a gente está, que é um projeto voltado inicialmente para crianças e adolescentes. Espero. Ligou o furgão. Então, aí, a partir do projeto EcoArte, né, a gente já começou a trabalhar. Esse projeto ele iniciou com a ideia de fazer com crianças e adolescentes e com a meta de atender crianças de 40% de PCDs, né, especialmente do espectro autista. A meta foi maior, a gente passou da meta, a gente conseguiu incluir, e como a gente viu que foi um resultado muito grande que a gente teve, muito rápido, Sim. que é um resultado de socialização, a gente não é terapia, né? Eu Sim. falo muito isso, para não confundir, que as terapias são necessárias em outro local, com profissionais adequados para isso, mas a gente faz a socialização, que é justamente o mundo ideal de convivência, né, entre as pessoas, Legal. Se respeitando, independente da condição, se tem ou não laudo, se não tem, enfim. Então, ali dentro, a gente vivencia o que a gente gostaria de ver no mundo. Legal. E aí, com isso, a gente, agora, desse 2º ano, a gente abraçou as famílias atípicas, as mães, principalmente, que elas são as mães... Hoje, 80% das mães atípicas são mães solo. Eu tenho mãe atípica no nosso quadro de colaboradores do projeto. A gente apoia as pessoas, associações também, a gente fez parcerias com algumas. Então, assim, é mais trazer a comunidade para esse conceito, porque sustentabilidade é isso. Gerar esse impacto. E isso é muito legal, que eu acho que a gente entra exatamente no ponto das personalidades de Araxá e do fazer acontecer. Isso é muito legal, eu acho que tem que ser falado e ser destacado, né? Agora, aproveitando, nós não falamos de futuro ainda, vamos falar já, porque por onde anda você, por onde anda a Gabi, hoje eu já sei, e ela esteve lá, no Café com a Imprensa, que a EcoSense preparou, chamou a imprensa toda de Araxá, né, para poder mostrar os novos projetos. Eu não sei, eu não assisti, então eu não sei do que se trata, vou assistir junto com vocês agora, e a Paty vai complementar isso pra gente na volta. Então, acompanha aí. Onde é que você tá, Gabi? Fala, campo! Sei que vocês estão aí no estúdio, você e a Paty, mas como sempre, quem trabalha mais também tem mais vantagem. Hoje eu vou tomar café da manhã aqui na EcoSense e vocês que estão aí em casa vão comigo. Bora! Agora estou com Cíntia Versosa, artista plástica e um monte de coisas. Ela que está aí à frente, né, de muita coisa bacana em Araxá. E aqui é responsável, coordenadora pelas oficinas de horta mineira, de artes plásticas e de culinária, certo? Certo. As oficinas acontecem na EcoArte, né, que é um projeto que acontece aqui dentro do EcoSense. E essas oficinas, o que é? A gente trabalhar tanto a parte da cultura, como a parte de sustentabilidade, a inclusão dessas crianças. As oficinas a gente trabalha muito com a sensibilidade. A horta mineira, ela ensina as crianças no que você plantar, você colhe. A culinária, ela pega tudo isso que é colhido dessa horta para trabalhar a culinária, ensinar receitas para as crianças. As crianças passaram a comer melhor, por quê? Porque elas aprenderam já desde a horta e já chegou para a culinária. E as artes plásticas, ela vem completando, isto é, ela traz toda essa bagagem com as crianças da horta e da culinária e a gente cria toda a parte de artes plásticas envolvendo tudo isso. Um exemplo seria o papel, por exemplo, artesanal, que trabalhou com a parte de reciclado e com a parte das sementes, com a parte da cor que nós vamos pigmentar. Todas as cores foram retiradas da horta. Então nós temos os pigmentos que também foram naturais.
Tô aqui com a Ana Cláudia, que é chefe de cozinha, e ela é responsável pela oficina de culinária aqui do EcoArt, na Ecosense. Conta pra gente um pouquinho como que funciona essa oficina de culinária. Bom, essa oficina de culinária, né, ela é uma oficina assim, muito inclusiva, muito bacana. Por quê? Porque através, né, dos alimentos a gente pode trabalhar a seletividade alimentar das crianças, jovens e adultos, né? E ao mesmo tempo a gente conhece um pouco sobre as propriedades, sobre os valores nutricionais. E a gente também tem uma oportunidade muito grande de trazer uma integração muito gostosa, né, que o alimento traz. Então é uma oficina maravilhosa. As crianças pegam o alimento, os vegetais na horta aqui mesmo e reproduzem a comida, né? Não é isso? Exatamente. Nós temos o projeto de horta, né? E com esse projeto, as crianças têm a condição de colocar a mão na massa, depois vir com os legumes, né, com todos os vegetais, com tudo que a gente produz na nossa horta, diretamente para a mesa. E aqui a gente constrói os pratos, né, e que faz todo sentido para eles, porque além deles plantarem, eles conseguem vir aqui e comer e degustar e ver o quão bom é o alimento, principalmente um alimento natural. Então é maravilhosa as oficinas, é maravilhoso estar, né, na oficina de culinária, porque faz todo sentido, né, para nós e sem dizer a importância, né, do alimento para a vida. Gente, vem tomar o cafezinho. Um bom mineiro aprecia o café, né? Tem pão de queijo. Servidos? Quer, Calazan? Vou te dar não, viu? Tô aqui com o Vinícius, Vi, que é meu primo. Vi, muito bom estar aqui com vocês nesse momento tão maravilhoso, né, da Ecosense. E como que é para você acompanhar isso de perto, né? Tá desde o início da ideia, deve ter sentido aí os altos e baixos com a Paty. Como que é para você? Pois é muito bacana, né, participar isso desde o começo, quando a Patrícia tinha a intenção de criar algo novo, né? E ver a evolução do espaço hoje é muito gratificante para mim, vê-la muito feliz, né? E o EcoArt é fantástico, a gente vê os depoimentos, vê as famílias que participam realmente, né? Então, assim, é um projeto maravilhoso, a tendência é que ele expanda, que ele cresça, né? Ajudando famílias, você vê famílias que saem daqui motivadas, famílias que saem daqui com outra visão de vida, né? E poder fazer parte disso, contribuir um pouquinho com isso, já cresce o coração da gente, né? Então é curtir, ver o sucesso e torcer para que cada dia cresça mais. Isso. E como que a Maria e o João, né, os filhos de vocês, eles lidam com isso também? Assim, que eles adoram o espaço, isso eu já sei. A Maria joga um vôlei e adora, né? E como eles lidam com essa parte, assim, isso crescendo, as crianças aqui? O João fica mais tempo fora, ele mora fora, né? Mas quando está aqui sempre participa, fica sempre feliz, fica sempre emocionado. A Maria, acho que faz parte do projeto como total, né? Que ela vive o projeto, né? Ela participa de tudo, ela está aqui sempre no espaço, ela joga o vôlei, nas oficinas ela participa também. Então, assim, acho que faz parte da vida dela, natural para ela, né? Acho que natural para todos nós, né? Muito legal. Não, quando você vem aqui no espaço, você quer fazer parte, não tem jeito, né? Peraí que eu vou ficar muito baixa, né? Você tá moço, né? Tô aqui com o Paulo, que faz parte do EcoArt. Paulo, o que você acha de fazer parte aqui do EcoArt? Eu acho maravilhoso, tanto quanto na capoeira, tanto quanto também na Ecosense, que é esse lugar maravilhoso. Capoeira eu acho que é uma virtude. E ainda que ser coisa sustentável, seguir ONG, seguir ODS. Então, a gente está aprendendo de um jeito muito bom e sustentável ainda. Então, eu acho muito bom. Que maravilhoso, que menina inteligente. Paulo, o que você acha que isso vai mudar, né, nessas crianças que participam? Eu acho que quanto sobre a conscientização. Conscientização. Conscientização para o futuro, até 2030, que é o objetivo das ONGs. E também
fazer um futuro melhor para todos nós, nossos tataranetos, depois aí vir outra geração. E até um fim próximo. E se isso continuar, continuar não sendo sustentável tudo isso, o fim vai ser muito mais próximo. É verdade. E na parte de fazer amizade, tem muito amiguinho que você fez aqui? Ah, sim. Tá bom, então convida a criançada que tá assistindo lá para eles virem fazer parte com vocês. Vem aí pra EcoArte, eu acho que tanto quanto capoeira é uma das é o melhor projeto social que eu já vi, já estou. É isso, vem participar da EcoArte. É isso, pessoal. O convite está feito e estamos esperando vocês. Tô aqui com a Rosana. Rosana, fala um pouquinho da sua função, né? As oficinas que você é responsável aqui no programa EcoArte da Ecosense. Bom, eu sou responsável pelas oficinas de capoeira, artes e ciências. Também por parte da... desculpa, a gente faz de novo. Rosana, conta pra gente quais a sua função, né? Quais oficinas que você é responsável? Bom, eu estou aqui desde o primeiro ano, né, do projeto. Agora, nós estamos trabalhando as oficinas de artes e ciências capoeira e também contribuo para a produção do festival, né, do Fest EcoArte e com a parte artística do projeto. E aí essa é a minha função. Você profissionalmente é professora de canto, né? Profissionalmente eu sou atriz, cantora, palhaça, professora de canto, de artes e ciências, de artes plásticas. É arte no sangue. Eu trabalho com arte, eu vivo a arte desde que eu nasci. Eu realmente, esse é meu caminho, é a arte. E o que você sente das crianças, assim, em relação à arte? Elas ficam empolgadas, gostam? E eu acho que, assim, também necessário, né, para elas. Olha, a arte, ela é inerente ao ser humano. Então, a criança, ela se reconhece facilmente nas linguagens artísticas. Aqui no projeto, por exemplo, eu estou observando ali, está acontecendo a oficina de horta, e uma das crianças, especificamente, quando ela chegou aqui, ela era dessocializada, ela era bem nervosa, era uma criança que ficava pouco tempo quietinha, assim, não quietinha, porque esse não é nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer a criança se agitar. E agora eu estou vendo ela ali, compenetrada, eu estou apaixonada, quase chorando, e eu já vou lhe dar um beijão nela. Não, então mostra, né? Ele é tímido. Ah, tá, não pode. Tímido, mas ele Ele tá assim, compenetrado, é a coisa mais linda do mundo. Não é só ele, outras crianças são beneficiadas. Inclusive, é importante colocar que, além das crianças, nós observamos do primeiro ano do projeto para o segundo a necessidade de trazer as famílias. Então, nós ampliamos o projeto para crianças, jovens e adultos até 120 anos. Então é isso, vocês já estão sabendo todos os detalhes, é só procurar o pessoal aqui da Ecosense se você tem interesse de participar. Bom, atualmente hoje as oficinas são arte circense, capoeira, artes plásticas, culinária mineira e horta mineira. Então é uma diversidade maravilhosa, o próprio Ecosense está transformado, a gente está plantando e colhendo, que esse é o objetivo. Colhendo bons frutos, maravilhoso. Sim, claro. E também trabalhando dentro da sustentabilidade e dentro das outras necessidades que o planeta está pedindo. Gente, agora contando pra vocês aqui, eu, como GA Criativa, que é a minha empresa, minha produtora de vídeos, faço os vídeos da Ecosense, da EcoArte, tudo aí que vocês estão vendo no Instagram são feitos pela GA, a gente que produz. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje como entrevistando, né, com a parte jornalística e vendo que tudo isso em conjunto está rendendo bons frutos. Fico muito feliz. A Paty está aí no estúdio e eu desejo muito sucesso, muita prosperidade para a Ecosense, para a EcoArte, que essa criançada tenha bastante abertura na sociedade, né, para que eles sejam inseridos, para que eles possam mostrar o que eles têm de especial no mundo. E é isso, e crescendo como um todo, nós todos aprendendo. E é isso, pessoal. Amo fazer parte de projetos como esse. Estou aqui com o Rodrigo, que é da Escápula Comunica, a agência que é responsável por toda a parte de mídia aí, né, da Ecosense, do EcoArte, de tudo isso que está acontecendo. Rodrigo, hoje aqui, qual que é o intuito mesmo, assim, além de passar para a gente todas as informações maravilhosas, qual que é o intuito de vocês em divulgação?
Olha, o principal, pessoal, é o seguinte, essa marca, esse projeto aqui da Patrícia, ele há 3 anos a gente trabalha ele na via da assessoria de imprensa da reputação. E ele já tomou proporções nacionais, estaduais, mas voltar para dentro, comunicar com a mídia de Araxá, reforçar o local, isso é muito importante porque está no DNA do projeto dela. Então, serve para a gente também entender e ter um pouco de humildade. Quando a coisa cresce, ela também cresceu na força do regional, do local. E por isso a gente fez esse encontro aqui para trazer, agradecer os jornalistas que representam, que divulgam de forma espontânea e reforçar que esse projeto também é deles. Certo? Pode ir? Estou aqui com a Nara, que é gestora de grandes projetos mundiais a nível Brasil, já morou em vários lugares, tem 25 anos que ela estava fora de Araxá e agora retornou e está aí nessa ideia maravilhosa com a Paty, né, Nara? Conta um pouquinho pra gente. Para mim é um orgulho muito grande chegar em Araxá e retomar a minha carreira aqui na cidade com a Patrícia, que além de ser uma mulher, uma empresária que eu admiro, é amiga de muitos anos, somos amigas desde a adolescência. Eu acompanhei esse projeto nascendo quando ela decidiu transicionar da carreira de executiva para empreendedora. Eu participei desse processo, participei do planejamento inicial, então eu vi esse projeto já nascendo sustentável, com valores muito focados em ESG. E quando eu decidi voltar para Araxá, estou aqui há 5 meses, a Patrícia falou, vem comigo, porque quero preparar para começar a multiplicar. Então hoje dentro da Consciência eu dou a consultoria na gestão de projetos especiais, de inovações, e estamos preparando tanto o crescimento dos processos que já existem, então o EcoArt vai ampliar o número de vagas, ampliar o número de atividades. Nós estamos agora preparando o projeto para ir para outras cidades, que isso foi um convite, uma solicitação de algumas instituições públicas e privadas, reconhecidamente pela ONU e pelo Prêmio BQ, somos um case de sucesso. Então agora nós estamos preparando essa replicação do que o EcoArt é aqui e do que o EcoSense é. Estamos aí começando com um trabalho de vôlei, que é um projeto social, então queremos transformar aqui num celeiro de talentos. Nós não vamos ter só aula, a gente vai ter uma equipe que seleciona, que prepara, que cuida, que acompanha, com investimento e patrocínio para participar de competições. Nós queremos formar atletas. A gente tem, além da vontade de ampliar o EcoArt, levá-lo para outras cidades, nós vamos começar agora com a parte do empreendedorismo social e esportivo, transformando isso aqui num celeiro de talentos de vôlei. A gente espera tirar muita gente daqui. E é isso. Para mim é uma alegria enorme estar envolvida numa coisa que é da minha cidade, que é um projeto pequeno, mas com um alcance mundial. A Jaqueline é coordenadora pedagógica. Jaqueline, o que você sente de diferença nas crianças ao chegarem aqui e agora que está finalizando o projeto? Então, a gente vê aquele processo delas quando entraram, elas não socializavam, né? E aí você chega no final, você vê elas socializando e elas retribuindo com um abraço, e os pais falando que não quer que o projeto acabe, que quer que dê sequência. Isso pra gente é uma gratidão imensa, porque a gente consegue transformar a vida dessas crianças, dos pais, da família em conjunto, né? E a convivência deles aqui, né? Todos juntos, você vê que isso também é bom para ambos os lados. Sim, aqui a gente está preparando eles para a vida, né? Porque essa escola que a gente chama Sem Paredes, aqui eles ficam à vontade. E aqui eles conseguem a gente trabalhar com eles as habilidades deles. Então aqui elas se sentem muito bem acolhidas, né? Tanto elas como as famílias. E outro dia eu estive aqui e vi uma parte da reciclagem, né? As crianças percebendo que às vezes
tampinha, alguma coisa que seria lixo, né, na cabeça delas, elas estão fazendo uma decoração para casa, um quadro, pintando. Isso, eu acho que atiça essa criatividade, elas começam a ter uma visão mais ampla, né, de toda essa parte da cultura, da reciclagem, de você reaproveitar. Então tudo isso a gente faz aqui de uma maneira muito tranquila, mas que as pessoas estão inseridas nisso tudo e vê a importância. Por exemplo, o papel artesanal, que as crianças fizeram esse papel e aqui dentro da EcoArte, inclusive tem trabalhos que vão ser apresentados no festival, que são feitos com o papel artesanal. Então é isso, é unir todas essas partes e é o EcoArte e o EcoSense. Isso. E para a família que está assistindo o programa e quer participar, né, do próximo EcoArte, que quer trazer seu filho e até participar também, como que ela pode fazer? Olha, ela tem que vir até aqui, primeiro para conhecer esse espaço lindo, né, que é todo sustentável, é o único na cidade de Araxá. Então vem conhecer, as pessoas, a equipe está aqui toda preparada para receber você, te falar o que tem, os horários das aulas, vem conhecer, né? Eu tô aqui com a Paty, ela tá aí com você no estúdio, Campo, mas a minha parte aqui vai ser te parabenizar em nome da TV Sintonia, do programa Campo Livre, da GA Criativa, em meu nome, merecedora de tudo que tá acontecendo, né, idealizadora aí de uma coisa tão legal. Então, parabéns, tá? Você merece, como mulher, como profissional, como pessoa. Além de tudo, gente, eu amo a Paty. Ela é conhecida da vida, então, assim, muito carinho mesmo. Parabéns. E ela vai estar dando as informações pra vocês aí nos mínimos detalhes no estúdio. E é isso, fala um pouquinho, só que não fala muito, tá? Porque senão eu tiro tudo do campo. Não, o Campo ele vai esmiuçar muita coisa, né? Porque eu nunca vi gostar de falar, né, Campusca? Bom, então, pessoal, vou estar ali agora mesmo falando para vocês tudo que está acontecendo na EcoSense, os futuros projetos, todas as novidades que estão vindo aí. 2026 promete, né, Gabi? E tá fazendo esse trabalho junto tanto com a Gabi quanto com o Campo, tá na TV, que tá voltando aí com tudo. É uma grande honra para mim. Então não perca e assiste todo o episódio que a gente vai participar. É isso. Então fiquem ligados na continuação da entrevista dela aí, que ainda tem muita coisa legal. Tchau, gente. Eu vou encerrando por aqui, porque agora eu vou me deliciar com um bolo de café junto com essas duas princesas. E é com você, Campo. Continua daí a entrevista com a Paty. Fui. Estamos de volta, então, por onde andou Gabi, lá na EcoSense. E agora a gente vai falar desse evento, né? Como foi? Por quê? É verdade, eu queria entender por quê. Por quê, da né? onde você tirou isso? Foi juntamente com a minha assessoria de imprensa, né, com a minha equipe, a gente resolveu, diante de tantas novidades, tantas coisas boas que estão acontecendo, quantas coisas boas estamos projetando aí para frente, a gente gostaria de reunir a imprensa para comunicar e tudo isso chegar nas pessoas, para a cidade ficar sabendo disso, porque tudo que a gente vai fazer vai impactar muito, muito a cidade, né, e positivamente. Então, nosso trabalho é gerar impacto. Então, quando a gente convidou, a Gabi foi lá, foi lindo, foi ótimo, ela ficou lá super feliz também, eu fiquei muito feliz com todos que tiveram presentes ali. E aí a gente passou a falar dos prêmios, do selo que a gente conquistou, dos projetos que estão vindo por aí. Você já falou isso lá? Não, não. Deixa então, eu falar aqui. Então pode contar pra gente, porque são reconhecimentos, né? São reconhecimentos. Eu acho que é bacana, assim, uma empresa com apenas 4 anos, a gente já está tendo uns reconhecimentos de grande impacto mesmo, né? Então foi muito bacana. Então uma das coisas que a gente apresentou, até para algumas pessoas que talvez não conheciam o nosso trabalho ainda, né? Que eu acho que tem pessoas ainda que não conhecem, não foram lá. Convido todos vocês para ir lá conhecer, através das redes sociais também. A gente faz um trabalho muito legal, tanto no Instagram quanto no LinkedIn também, no meu perfil. Então, assim, a gente apresentou a EcoSense, falando o que é a EcoSense, qual que é a ideia, né? Então, esse trabalho de inclusão que eu falei, diversidade, saúde, esporte, cultura, arte, né? O que a gente faz ali. Essa integração toda, ela é muito importante e foi o que nos deu, e também desde a implementação que eu comentei, que a gente trabalha com a sustentabilidade e com o SG. Então, isso chamou atenção e nós fomos indicados aí para participar de uma premiação da UBQ, que é a União Brasileira para a Qualidade. Até então participavam somente grandes empresas como CBMM,
Samarco, Cargill, grandes empresas mesmo participavam. E eles começaram a premiar nos últimos 2 anos pequenas empresas, né, do estado de Minas. E aí nós participamos dessa seleção. Foram 5 horas de auditoria, vamos dizer assim, mas foi tranquilo, mas de percepção mesmo, sobre gestão de qualidade. Esse é o trabalho que eles fazem. Então eles premiam essas empresas, processos dessas empresas, então eles estão chegando agora em pequenas empresas. Isso é muito legal. Sim. E aí eu participei disso e ganhamos. Nós fomos graciados aí com a premiação, fui lá em Belo Horizonte. A UBQ faz parte, né? Ela é uma ONG já reconhecida no país todo, mas ela tem uma parceria muito grande com a FIENG, então a gente teve ali próximo de grandes empresas, né? Eu era mais nova ali da premiação, todo mundo com 15, 10 anos, 20 anos de empresa e eu ali pequenininha ainda. Mas eu acho que, igual eu falei, esse grande diferencial de trabalhar com a SG desde o início vira um case, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Tipo assim, funciona, viu, gente? É assim mesmo que faz. Falando um pouco de empreendedorismo também, é um modelo de negócio. Isso, é um modelo de negócio que realmente funciona se for aplicado, né? Não é algo que é fora da casinha, que é viagem na maionese, né? Porque existe um pouco de preconceito, às vezes, quanto a isso. E não dá para falar de outra coisa hoje em dia, né? O impacto que a gente o ser humano sente já é real. Sim. Então a gente precisa realmente rever processos dentro de empresa, governanças, tudo isso para gerar menos impacto e a gente conseguir sobreviver e as próximas gerações. Então isso é ser uma empresa sustentável. Legal. E além disso, né, então foi um momento muito bom, foi assim, no finalzinho do ano a gente recebeu a notícia, eu falei, nossa, que maravilha. E aí, em outubro do ano passado também, a gente participou de uma seleção para receber um selo de certificação da ODS Brasil, que é a maior certificadora do Brasil hoje, que ela avalia as empresas que estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são regulamentados pela ONU. Então, assim, como eu falo, a gente sempre trabalha com isso, então todos os nossos processos a gente mapeia dentro dessas metas que estão já acordadas globalmente. E é uma cascata de metas, né? Vai global, país, estados, municípios e as empresas e a população. Então a gente adotou isso na empresa, então a gente já trabalha norteado por isso. O que acontece? A gente apresentou todos os nossos trabalhos, tudo que a gente faz, eles falaram, então vocês vão entrar na jornada de certificação. Sim. Então duraria 9 meses a 1 ano, com mapeamento, tem um comitê, né, de avaliação, que acompanha a gente. E aí, 4 meses depois, foi até agora recentemente, eu estava de férias, recebi a notícia, estava todo feliz, que nós já recebemos o selo, porque o que a gente já faz já atende os pré-requisitos. Então, assim, isso foi uma emoção muito grande, porque aí a gente sai de um cenário de jornada consolidada, vamos dizer assim, para jornada legado. Sim. E que é o estratégico. O que representa isso, né, para as empresas, inclusive para os nossos parceiros, igual o CBMM, Bem Brasil, Zema, que sempre estão apoiando, e várias empresas de Araxá que patrocinam não só a parte social, mas patrocinam os esportes, todas as vezes que a gente faz evento lá, esportivo. Mas o que isso representa? Na verdade, a gente representa Araxá dentro de um cenário global, que é o Pacto Global da ONU. A gente vai fazer parte de discussões, de fóruns de discussões sobre o tema de ODS até a Agenda de 2030, que é a meta que foi colocada, né, para o Mundial, para a gente conseguir reduzir, né, o aquecimento global, o carbono, enfim, todos aqueles assuntos que já são discutidos em todas as esferas relacionadas a isso. Então a gente começa a fazer parte desse mundo de discussões. Olha só, nosso tamanhozinho, olha o que a gente consegue representar. Então o pouco que a gente faz realmente gera impacto. E aí esse processo funciona como, né, isso. O finalmente dele. O que acontece? Aí a partir do momento que a gente já recebeu o selo, né, vai ser comunicado isso formalmente pela certificadora, para a cidade, no caso, para o governador, para o município também. Sai no Diário Oficial esse selo, essa certificação. Então, a gente sai do processo de certificação de jornada para legado. Nesse caso, a gente já começa a fazer parte desses fóruns de discussões, que é isso que eu estava comentando. A gente começa a fazer parte das discussões globais sobre esse tema. Começa a ter voz e participar de fóruns sobre isso. Certa, não é hierarquia, mas assim, vocês vão ser capazes de
ajudar outras cidades, né, a fazer isso. O que acontece? Hoje o que a gente faz é muito interessante. O que a gente faz é bacana, a gente tem resultados, mas isso ele afeta a comunidade aqui. Pensando em atingir as metas globais da ONU, que são as ODS, da Agenda 2030, eu passei a ser estratégica do ponto de vista da ONU e das metas. Ou seja, o que eu faço agora realmente impacta os índices. Então, eu vou impactar o índice da cidade onde eu estou. Por isso que essa comunicação vai vir para o prefeito de Araxá, por exemplo. A solenidade de entrega do selo vai ser solicitada a participação. Ele nem sabe disso, mas ele vai ficar sabendo que eles vão fazer. É algo que realmente gera um impacto para a cidade. Legal. Então, de novo, a gente está colocando Araxá no centro de discussões, assim, muito, muito bacana, né? A gente está sendo reconhecido fora. Né? Araxá que já é centro de muita discussão, de muita coisa importante, né? Meio ambiente também, mas de mercado e outros impactos também que Araxá já influencia mundialmente. Com certeza. Então essa é mais uma. Isso. E além disso, vamos supor, as empresas que nos patrocinam, que fazem parte desse projeto, elas também podem citar todas as metas que nós temos, os índices que nós atingimos dentro dos próprios relatórios de sustentabilidade. Nós tivemos reuniões agora, recentemente, com algumas empresas. Então, assim, é o SG realmente aplicado às nossas atividades, né? Sim. Ela começa, a gente faz com que tudo que a gente tenha, tudo que a gente planejou chegue realmente nas pessoas que precisam, que estão procurando essa atividade, e como contrapartida a gente entrega para o município, para o governo, para o país, os resultados como índices que vão colocar eles em outro patamar vão melhorar esses índices, né? Dentro da meta, e também as empresas vão conseguir atingir os objetivos delas internos. Então, assim, é uma rede de conexão muito forte. Então, assim, eu fico muito feliz de ter chegado nesse patamar, né? De ter iniciado. Estou iniciando, claro. Né? Eu sou muito pé no chão para as coisas. Eu falo assim, a gente vai alcançando com o tempo tudo que a gente tem. Então, hoje eu consigo fazer isso, entregar isso. Mas se eu levar o meu projeto, que é a nossa ideia, né, criar esse projeto, expandir ele para outras cidades, outros municípios, então todos os municípios que nos acolherem ali, né, nosso projeto, quiser que a gente implemente, faça um processo de implementação, também levam essa certificação e também são beneficiados por isso. Sim. Então é muito bacana. Repetindo, alguém tem que fazer. Alguém tem que querer, alguém tem que ir atrás. E não é fácil, assim, não é algo assim, ninguém vai ficar milionário, entendeu? Não é uma coisa, não é isso. É querer fazer mesmo, é querer fazer, gerar um impacto de verdade, trabalhar. E é muito bom trabalhar com isso. Nossa, eu sou muito feliz hoje. Muito feliz. E falando disso, de ser feliz em trabalhar com isso, né? Eu quero que você conte pra gente também de um convite que você recebeu agora, que também te dá bastante destaque. Assim, eu sei que o ponto aqui não é ficar falando que, ai meu Deus, a Paty é a melhor do mundo. Aqui não é o... Não estamos aqui para ficar alimentando o ego dela, mas ela tá chegando no lugar e... Não podemos fazer nada quanto a isso. Mas eu falo muito isso, eu não cheguei sozinha, né? Eu falo, hoje eu até me apresento, falo, quem que é você no Projeto EcoArte? Eu sou a pessoa que trabalha para todas essas pessoas executarem o belíssimo trabalho que elas fazem. Eu falo que meu organograma ele é de cabeça para baixo, entendeu? Eu estou aqui sustentando e trabalhando para que todos possam conduzir o trabalho deles. Porque é isso, empreendedorismo social é um negócio, né? Então a parte desse princípio. Existe o voluntariado, ele é uma coisa muito, muito bem vista, muito bem quista por todos e tudo, mas existe sim o empreendedorismo social. Sim. E o empreendedorismo social ele precisa de recursos, esses recursos existem dentro do governo, dos estados, enfim. As empresas têm esses recursos para repassar e isso precisa ser gerido com competência, com responsabilidade. Sim. Então esse é o meu trabalho. E esse convite é o quê? O convite, vamos lá. Eu falando mais de novo do projeto. Não tem problema. Eu fui convidada pela editora Líder de São Paulo a fazer parte de um projeto que eles já desenvolvem com mulheres, né, que são destaque no cenário brasileiro. Então eu sou coautora de um livro que chama Mulheres na Sustentabilidade, contando essa história, né, tudo que a gente está falando aqui, um pouquinho assim, direcionado para a edição de livro. Fui convidada, já entreguei, fiquei muito feliz com esse convite de participar desse projeto, com mulheres que são reconhecidas no Brasil todo, grandes mulheres, inclusive, assim. E aí, recentemente, eles convidaram algumas
algumas escritoras, né, coautoras, para participar juntamente com eles da Bienal em São Paulo, que vai ser em setembro. Eu ainda não tenho muita novidade, volto aqui para contar, mas assim, muita informação sobre isso, mas foi um presente acontecer isso. Assim, falar assim, você já imaginou chegar aí? Nunca. Então, ou seja, já escrevi um livro, plantei várias árvores, já teve filho, então completei minha meta de vida, né? Vamos dizer assim. Já está completa, agora está só transbordando. Então, assim, foi um presente enorme e mais uma vez levando o nome de Araxá para discussões assim, né, diferentes, em pautas diferentes. E sempre levo o nome da minha cidade. Que eu falo, uma frase que eu falo muito, o SG Sustentabilidade pode nascer em qualquer lugar, seja em Araxá ou em qualquer lugar do Brasil. Legal demais. Vou esperar que o furgão ligou. O que tem de projeto? Então, assim, nosso Instagram sempre vai estar sendo alimentado, e eu também, igual eu falei, o LinkedIn, então tem @spacoecosense e @ecoarte_araxá. Então, esses dois Instagrams, se vocês acompanharem, sempre vai estar lá as novidades. Mas contando aqui um pouquinho, o ano 3 do Projeto Ecoarte já está na rua, vamos dizer assim, né, captando, já estamos, né, planejando, já está planejado, escrito. Então, esse ano a gente, além das oficinas que a gente oferece hoje, que são 5, que é arte circense, capoeira, artes plásticas, horta mineira e culinária mineira, onde a gente ensinou as crianças a plantar, colher, cozinhar. Que legal, hein? Então, assim, agora a gente vai expandir esse projeto. Então, sempre pensando em crescer, né? A gente está, inclusive, trabalhando para ter uma unidade 2. A nossa ideia é chegar mais próximo da comunidade, de quem realmente necessita desses projetos. Vai acontecer parte dele na Ecosense ainda, mas outra parte a gente vai chegar um pouquinho mais perto das comunidades. A gente vai incluir a música, igual eu falei, tudo na minha história vem um pouquinho. A gente vai fazer uma escola de samba e chorinho a partir de 4 anos, assim, 12 anos, né, no caso, mas 4 anos a gente vai ter musicalização, que é a introdução à música, e musicoterapia para atender também as nossas pessoas que são mais queridas e especiais dentro do projeto. E além disso, a gente vai montar uma horta comunitária, a gente tem essa ideia, juntamente com procurar o apoio aí da prefeitura para a gente fazer isso dentro do projeto, ou seja, a nossa horta que ficou uma hortinha pequena lá dentro do espaço, que a gente mostrou como fazer uma horta em casa, né, de uma forma simples e que, nossa, todo mundo ali cata cada coisa, todo mundo leva para casa. A gente agora vai ampliar, criar isso e chegar mais perto das pessoas e fazer com que elas entendam a importância do plantar, colher, né, e cozinhar. Isso voltado para a culinária mineira. Legal. Tá? Então essa é a parte do projeto Ecoarte desse ano. E a parte de esportes também, a gente está com um projeto também já aí rodando para começar, que é o vôlei de praia. A gente vai começar com a nossa categoria de base, já como projeto social. A gente já tem as nossas equipes de competição, a gente participa de competições na região. Nós temos aí grandes resultados com os nossos adolescentes, com o nosso pessoal, os adultos também, a gente participa. Mas agora a gente quer abrir a oportunidade para que todos possam participar. Né? Então a gente está vindo aí. E aí vai acontecendo, você fala que vai acontecendo muita coisa. Ô editor, peraí que a janela fechou. Peraí que a janela fechou ali, a iluminação deu problema, peraí. Paty, então, acho que é isso. Por enquanto que a gente tinha para falar. Eu falei que tenho acompanhado, né, você lá no Instagram, e aí você realmente está em vários lugares. Já aparecendo, já falando bastante. Então, pra gente é uma honra te receber aqui. Eu que agradeço. E ouvir mais um pouco, ter participado lá do café no espaço também. É muito importante para a gente estar envolvido nisso e poder levar essa palavra, né? Isso, é importante mesmo. Fazer com que as pessoas conheçam esse trabalho e participem disso, né? Independente da forma, da condição. É um espaço para todos, né? Eu falo muito isso. Então, literalmente. Literalmente. Né? Então é isso, pessoal. Mais um programa Campo Livre, hoje com a Paty falando tudo isso que você ouviu aí sobre sustentabilidade, principalmente, né? É um assunto principal. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência de vocês. Segue a gente no Instagram, a gente está lá no YouTube também. Acompanha a gente toda terça às 19 horas aqui na TV Sintonia. Valeu, Olavito, valeu, Zé e Gabi, mais uma vez cedendo os nossos estúdios Alquene. E é isso, nos vemos na semana que vem. Obrigado, Paty. Obrigada.